estamos aqui trazendo no Pode Ser Especial 2026, um episódio, assim, riquíssimo, né, um dos mais procurados na nossa comunidade, que é sobre o desfraude. Para compor a mesa, a gente trouxe a Samila, né, nossa diretora técnica, para compor aí essa mesa e nos ajudar, né, com as perguntas, e também para apresentar a nossa convidada. Olá, Virgínia. Vou trazer um pouquinho para vocês aqui hoje sobre a Virgínia Mello, terapeuta ocupacional da Clínica Ser Especial, paraibana. Vocês vão acompanhar tanto que esse sotaque é gostoso no desenrolar desse pod. Virgínia, então, ela é formada, estou pegando sotaque já, em artes visuais e terapia ocupacional pela Universidade Federal do Paraíba. E durante o período de graduação, ela permaneceu 1 ano em Portugal, onde ela teve o prazer, né, de acompanhar a avaliação do desenvolvimento infantil. Ela é pós-graduada e especialista em psicomotricidade e intervenção ABA aplicada ao transtorno do espectro autista. Possui formação e atuação voltadas às práticas integrativas e complementares à saúde, como auriculoterapia, terapia floral e aromaterapia. Possui diversas formações complementares nas áreas de reabilitação de membros superiores, prescrição e confecção de órteses, avaliações voltadas à infância e ao desenvolvimento sensorial, motor e ocupacional. A Virgínia está em Goiânia, né, desde agosto de 2023, né, agora é uma goiana nata. E na Clínica Ser Especial desde outubro de 2024, onde ela desempenha o papel de terapeuta ocupacional, supervisora do departamento de terapia ocupacional também da Ser Especial. E ela ainda está sempre nunca para de estudar, né, está fazendo atualmente ela é pós-graduanda em intervenções precoces no autismo e no método Denver. É um prazer tê-la aqui com a gente, Virgínia. Eu que E agradeço o convite. então, esse tema é um tema que é muito abordado, né, tem vários pais, a gente trouxe ele pela demanda que a gente tem interna, e pela evolução, né, tanto que é prazeroso ajudar as famílias nesse momento com relação a essa questão do desfraude, porque às vezes o que falta é orientação, é pegar na mão e acompanhar aquela família para a gente conseguir ter um desenvolver melhor, né, desse processo. Virgínia, que bom que você está com a gente, né, aqui em Goiânia, é muito especial mesmo. E a gente falar desse tema é importantíssimo, porque é um dos mais requisitados, né, pela nossa comunidade, pelo pessoal da Ser Especial também. Então eu queria que você trouxesse, assim, dentro da terapia ocupacional, como que é incluído esse tema do desfraude, né? Como que a terapia ocupacional trata desse tema? Traz para a gente, esse contexto, fazendo favor. Primeiro, eu já agradeço, porque é um espaço de informação qualificada, né. A Sim. gente sabe que, muitas vezes, aquilo que a gente maneja no nosso dia a dia tem uma dificuldade muito grande de ser vista com aspectos mais formais, com a necessidade, de fato, de ter um olhar mais direcionado e mais qualificado, né. E isso perpassa um pouquinho também Hum, do porquê o terapeuta ocupacional, muitas vezes, ele não é visto no contexto do desfraude, né. sim. Se a gente vai ver, as mídias hoje digitais, propuseram facilidades em manusear informações que às vezes estão dentro do arcabouço individual de cada um, Hum, então as experiências, né, "Ai, meu filho desfraudou", e aí você acaba trazendo aquela informação como se fosse comum a todos. E aí, quando não é comum, né, por que que o desfraude do meu filho, que é típico, ou o desfraude do meu filho, que é atípico, ele não se enquadra nessas dicas, né, nesses compartilhamentos. E uhum. daí a gente vai voltar um pouquinho também para a necessidade desse olhar qualificado para o nosso dia a dia, né, para as nossas funções diárias, né. Sim, sim. A terapia ocupacional, ela se acerca disso, né, são essas atividades, o manejo dessas atividades funcionais do dia a dia, que a gente pode perceber se há barreiras, impactos, dificuldades, Hum. e daí procurar ajuda qualificada quando entende que naturalmente aquele ambiente, ou aquela iniciação, ou aquela aprendizagem não foi efetivada pela criança, ou que eu já observo que ela não tem aqueles sinais que geralmente são conhecidos para o desfraude, né, assim, ela não demonstra ter interesse, de tirar a fralda, ou até sinais mais simples, né, do contexto escolar, que muitas vezes as famílias já nos buscam por Sim, sim. conta dessa pressão escolar, né, todo mundo da turma desfraudou, meu filho é o único que não. Então,
Por que não, né? Uhum. Virgínia, mas olha só, por que eh, o assim, o terapeuta ocupacional, ele trata é algo muito específico, né, assim, porque muitas vezes a família pode não saber quem é que pode me ajudar? Sim, E é o terapeuta ocupacional? sim. E essa pergunta, assim, eu agradeço muito. Nós somos, né, enquanto terapeutas ocupacionais, nós somos os responsáveis, né, por trabalhar com atividades do dia a dia, né, atividades da vida diária. Isso é resguardado por lei, resolução 316 de 2006, né, ela vai tratar isso. E por que dessa dificuldade? Porque a gente não vê tecnologias no nosso dia a dia. A gente afasta a ciência, muitas vezes, da vida prática. E aí a gente pensa que esse manejo, e às vezes os pais até levam certa sensação de culpa do que eu não fui capaz de ensinar meu filho, ele não desenvolve. Então, demora muito tempo para ele chegar num profissional, porque muitas vezes ele não tem essa informação de que existe um profissional para isso, né? Sim. E dentro do processo de formação do profissional terapeuta ocupacional, o raciocínio clínico ele é usado para que essas dimensões, seja em qualquer atividade, Hum. né, da vida diária dele, possa ser pensado em várias dimensões. Então, tem aspectos daquela função que ela não é fácil de ser percebida, ser manejada por uma pessoa de outra área, né? E aí a terapia ocupacional ela vai fazer análise daquela atividade. Qual é a parte que aquela função não é atingida, porque ela não tem ou uma habilidade, ou ela precisa de uma reabilitação primeiro em uma área. Então, nós fazemos uma avaliação ampla, tanto do contexto da criança, do contexto da família, do contexto do ambiente, do contexto da cultura, para poder a gente saber em que momento ela está e poder fazer um processo de intervenção direcionado. Me tira uma dúvida, dentro da graduação da terapia ocupacional, vocês têm uma área de estudo, talvez, que é de AVDs, de atividade de vida diária, e aí inclui-se o desfraude, é isso? Isso é muito interessante. Como é Não se encontra livros da Aham. terapia ocupacional em específico que vai colocar lá, o seu desfraude, começa assim e vai terminar daquela forma, Uhum. né. A gente não tem manejos, porque o raciocínio clínico terapêutico ocupacional, ele é exercido desde o primeiro momento. Meu curso foram 5 anos integral, né, então é um curso extenso, e ele cobra desde o primeiro momento esse olhar de onde está, né, onde estamos em termos das ocupações. Então ele não prioriza uma ocupação em relação à outra. Sim. Imagina eu, como terapeuta ocupacional, estou me defrontando com uma criança que tem dificuldades da instrumentalização da alimentação. Então, ele não faz bom uso do garfo, faca, do talher. Eu poderia fazer uma análise cinesiológica apenas, né? Saber por que que ele está sentado e ele não corta e tal. Só que nós precisamos aprofundar, fazemos uma análise daquele arcabouço. Então, eu consigo analisar diferentes ocupações de acordo com essas diferentes dimensões que nós estudamos no período de curso, né, no aprofundamento, e também outras questões que são muito singulares, né. As questões culturais, elas são singulares, as questões de saúde são singulares, o processamento pessoal, ela é singular, né, a neurodivergência já nos torna singulares também. Uhum. Então a gente também tem essa percepção de que não existiria uma estratégia única para o manejo ou para um início daquele raciocínio, por assim Uhum. dizer, porque a gente poderia pecar pela falta de algum dos outros eixos norteadores, né. Então, eh, nós temos disciplinas voltadas às ABDs, que são atividades de vida diária, para as AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, conseguir pagar uma conta, conseguir fazer uma compra, conseguir cuidar de um animal, ter uma atividade externa, socializar, elas são do âmbito, das ocupações que nós estudamos, mas não são disciplinas, elas não são pautadas em aspectos, separados. A gente vê o contexto e o cotidiano do indivíduo de uma maneira integrada. Uhum. Às vezes uma ocupação, ela também está presa em outra, né. Então, às vezes, para eu desfraudar, eu também preciso olhar para outras ocupações que não É. aconteceram antes. Então, assim, como é que um profissional ele se prepara para atuar nessa nessa demanda? Primeiro tem que gostar de estudar, né, é um fato.
os contextos de vida, as atualizações na forma com que a gente ordena a nossa vida também muda e traz aspectos relacionados a essa mudança, a maneira com que a gente se enxerga, como a gente enxerga as nossas necessidades, as nossas Uhum, prioridades. E essas atualizações também fazem com que o nosso olhar também se direcione e precise se atualizar, né? Uhum. A gente sabe que a gente está num momento muito digital e as crianças estão saindo muito de um brincar mais dinâmico, né, da psicomotricidade, e está partindo mais para uma exploração mais digital, né. Então isso também repercute num aspecto mais amplo das competências, das habilidades, né. Isso aqui como um exemplo. Então a formação contínua, ela é obrigatória, né, para todos nós, até uhum. para poder a gente, como TO, né, é muito bom também a gente ter partilhas, né, de casos, não só, a pretexto do que eu não encontro, mas também de como nos encontramos enquanto terapeutas ocupacionais e vemos quais são aquelas que estão tendo mais dificuldades, né, vamos dizer assim. No caso do desfraude, existe cursos específicos, existe aperfeiçoamento? Como que o profissional ele pode, né, buscar aprender mais nessa área, né, para poder atender esse público ou para como que se chega, né, a entender sobre essa demanda do desfraude, né? Tem curso sobre isso? Porque hoje tudo é curso, né, Isso. não sei bem se é por aí, mas você pode falar ou se não existe diretrizes ou existe, estudos, né. Então assim, para onde a pessoa vai, né, como que você se preparou talvez para trabalhar com isso e ter sucesso, né, que é isso que é o importante. Isso. Eu acho que tem 2 pontos muito importantes nisso que você Uhum, colocou. O primeiro é o arcabouço do profissional que favorece esses cursos. Temos Uhum. cursos, oferecidos de forma digital, virtual, né, síncronos e assíncronos, presenciais, mas o principal são aqueles que são, organizados por terapeutas ocupacionais, quer dizer, que têm um raciocínio nessas multidimensões, Uhum. né, da ocupação, porque, não é um método, você se conecta com aquela raiz do pensamento, como a gente pode colocar, né, com a ciência da ocupação. O que é que eu preciso pensar para poder ter, aquele raciocínio à minha disposição na hora de fazer uma avaliação, na hora de Uhum. conduzir um plano terapêutico, né. Então fugir de cursos que são estratégias. Cursos que vendem, olha, plano infalível de desfraude, Um milagre. compre exato, compre, já tem o roteiro para você entregar para os pais, o que perguntar e tal. Então, muitas vezes eles não estão pensando nessa cadência do raciocínio clínico que é pertinente à ocupação, Uhum. né. Outra coisa é ter grupos de troca. Muitos desses cursos, e que são cursos de atualização, na sua maioria, eles permitem essa troca entre profissionais, porque é comum que a gente tenha uma diversidade e se defronte, sempre com barreiras diferentes dentro dessa ocupação que talvez você não tenha passado antes, mas um outro terapeuta já passou, já conseguiu fazer um manejo de uma maneira diferente, porque observou tal coisa. E aí a gente vai fortalecendo também. Então, muitas vezes, esses cursos, que pretendem, né, criar comunidade de discussão e tal, também é bem rico. E Virgínia, sabendo disso, eu falo essa informação, esse currículo, né, essa formação ela é riquíssima, então na verdade é um raciocínio que a gente tem que trabalhar em cima dele, é uma vou dizer uma metodologia só para entender, porque tem bases, né, Sim. estruturadas para você acompanhar e ter seu raciocínio de acordo com o que a sua vivência também e o diagnóstico clínico desse paciente, no caso quando uma criança é atípica. Mas pensando na questão do desfraude então, o que que seria o estar pronto para esse desfraude, né, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, na visão do terapeuta ocupacional, assim, a gente levando para mães agora nesse momento, pensando a criança típico, atípica no geral, mas o que que seria o estar pronto para esse desfraude? os marcos do desenvolvimento, quais seriam os marcos chaves, assim, né, dele? Não, eu adorei, Ah, porque entra em dois pontos que são, pilares, né. aham. Primeiro, aquilo que a Sociedade de Pediatria, né, eh, tanto brasileira como americana, né, ela propõe, que são marcos sociais, né, da criança conseguir identificar, o que está acontecendo e ela falar, então: "Ah, eu fiz xixi", Hum, né, ela identificar ou ela conseguir sinalizar, né,
quando ela vai evacuar, quando ela tem, uma necessidade do isolamento para poder, mesmo que esteja de fralda, né, pra ela poder fazer o xixi ou o cocô. Uhum. Eh, Quando ela tem marcos psicomotores, né, quando ela dissocia essa cintura, então quando ela desce escada alternando os pés, quando ela pula do pé junto. Às vezes a gente faz um olhar, né, assim, eh só olhando esses pontos motores, mas também tem as questões emocionais. A criança ela tem que se sentir capaz, preparada para manejar, a sua autonomia, né. Então, ela gerir isso tem que ser motivador, ela tem que estar integrada numa rede onde ela possa ter confiança com quem vai fazer esse transporte, né, de responsabilidade, que antes era co-assistida, né, Uhum. co-participada do pai, para agora ser algo que ela consiga manejar. Então a gente também tem que ter aspectos emocionais também avaliados, né, nessa primeira, avaliação dos marcos, né. Podemos dizer que a criança precisa estar, fisicamente, emocionalmente e cognitivamente preparada, tem que estar num Exato. marco, natural ali, para acontecer, é isso? Isso. É esperado que aconteça dos 3 anos aos 3 anos e meio, né, Uhum. então é uma aquisição da maturação do esfíncter, a criança saber imitar, ela ter vontade de comunicar aquilo que ela faz, então ela tem interesse pela sua descoberta, né, que é a exploração dela dentro do universo doméstico, né, pelas outras pessoas que fazem uso do banheiro, ela também tem essa curiosidade de saber como é, né. Está dentro dessa exploração esperada dessa faixa etária, em 3 anos e meio, tá. Uhum. Isso é o que a gente pode colocar como desfraude típico, Sim, né. sim. Sabendo que tem crianças, principalmente quando estão relacionadas a uma superdotação, elas também podem apresentar esses mesmos sinais de forma antecipada, né. Uhum. E aí, às vezes as famílias ficam, né: "Mas meu filho, o meu filho mais velho, ele desfraudou, tinha 2 anos, ele mesmo que tirou a fralda, ele foi". E essas comparações elas vão gerar frustração, porque a gente trabalha com os indivíduos, né, Sim, sim. e com as necessidades que cada indivíduo ele está, desenvolvendo, desempenhando ali. Às vezes até essa expectativa, ela gera uma antecipação que é prejudicial para que essa criança se sinta preparada, né. Então se eu faço uma retirada, antecipada dessa fralda, achando que ele sem fralda agora vai ter que se virar, e aí vê que não acontece, né. O que acontece muitas vezes é que a criança tem uma retração emocional e pode chegar a constipar, né, que é muito comum ela não sentir a confiança, de fazer, nessa transição e constipar. Então eu fico muito mais, preocupada, porque não era só facilitar, né. Existe algum processo, quando você está assim: "Ah, eu vou começar o desfraude", pensando no típico, né, existe as fases, existe um processo que deve ser pensado, né, lógico que uma mãe, lá em casa, ela não tem muito isso, a gente acaba indo para a internet, vendo ali algumas dicas, mas existe um processo, assim, para seguir? Sim. E isso é muito interessante, né. Quando, uma mãe tem esse medo, né, vai chegar o momento do desfraude, será que ele vai estar preparado? O que que será que vem, né. Primeira coisa que eu pergunto é: como geralmente ele aprende? Quando foi que você ensinou ele a escovar os dentes e geralmente ele aprendeu? Por exemplo, né. É, Repetição, né. Uhum. você aproximou, você disse: "Olha filho, precisamos", e aí ele aceitou, ele entrou naquela rotina, teve dificuldades? Você vai começando a compreender como é que é a ocupação dessa criança. O que acontece muitas vezes é que essa visão, de pertencimento só se desperta a partir do desfraude, porque depende muito da criança. E muitas vezes quando a gente vai fazer análise de contexto, essa criança não escova os dentes só, ela não lava as mãos, sempre ela é co-participante, né, a mão que a mãe tem que lavar, porque senão ela só coloca embaixo, né. Uhum. Então não tem uma consciência, por isso que às vezes eu falo, uma ocupação acaba entrando nas outras, e eu preciso escalonar. Eu preciso mostrar para essa criança que ela precisa ter uma higiene e é pensada nela primeiro. Então ela vai participar no banho, ela vai participar lavando a mão, ela vai participar escovando os dentes, e aí ela vai entender que o desfraude é uma consequência natural dessas ocupações que ela já está engajada. Então é muito mais fácil para uma criança típica, por exemplo, chegar nos marcos, quando ela já tem esse engajamento encadeado. Uhum. Entenda-se engajamento, porque 3 anos e meio não é para uma criança estar tomando banho só.
né. Uhum, Ela uhum. precisa o quê? Estar comprometida, estar ativa no processo. Então: "Filha, lava o pé", e aí ela vai lavar o pé, porque ela não está só brincando na hora do banho, que bom que é divertido, mas ela entendeu o propósito. Na hora de escovar os dentes, ela não está só tirando o açúcar, evitando o bichinho e tal, mas ela está sabendo qual que é esse processo, né. Uhum. Você Sim, está sim. escovando os dentes, a boquinha vai ficar limpa. Então, ela estar pertencente ajuda ela a estar pertencente no momento do desfraude e ela conseguir aprender essa competência, ter confiança no processo, né, porque ela já faz junto, então a outra pessoa que vai conduzir me gera confiança, então isso é mais fácil num contexto óbvio, né, típico, dentro do que era, a transição É. esperada, a criança conseguir alcançar. Uhum. Mas aí a gente também tem outras realidades, né. Às vezes pensar só no contexto da criança diminui muito a perspectiva do alcance. Às vezes eu preciso de imagens, muito comumente eu peço imagem do banheiro, né, qual é a distância que fica do quarto para esse banheiro, Uhum. né, esse banheiro é iluminado, esse banheiro tem assento redutor, ela consegue alcançar o vaso, né, de que forma foi apresentado o banheiro para essa criança, ela só vê o Uhum. banheiro como banho? Onde é que está manejando essas fraldas? Vamos começar a trazer, né, esse manejo para o banheiro? Sim, sim. Porque aí ela começa a entender que ali tem um lugar específico, que ela não precisa se esconder na hora de fazer o cocô. Que tal se ela for para lá ainda de fralda? Porque ela vai transitando naturalmente. Tô lembrando aqui de uma coisa que é bem interessante, não aconteceu só na minha casa, assim, de um irmão, né, que ele desfraldou, mas ele continuava fazendo xixi, né, enquanto dormia, talvez não todos os dias e até por muitos anos, né, até mais velho, então os pais ficavam preocupados, aí arrumava chá de não sei o quê, e vão fazer não sei o quê, né. Então o que que seria isso, Virgínia? O que que você traz Isso é pra muito bom. gente? Que é Isso algo muito comum, pelo menos eu já vi bastante casos sim, relacionados. e tá também dentro daquele desfraldou, mas não usa o vaso, né, então no desfraldou, retirar a fralda, mas continua fazendo cocô na roupa, né, tendo dificuldades. Ou fez um desfraude noturno e a criança continua tendo escape de xixi constante, né, presume uma avaliação. Se for enurese noturna, né, que é um distúrbio muito Uhum. comum na infância, às vezes a família, e isso eu falo, pelo contato próximo da família, né, e a gente vê que é comum, às vezes eu preciso segurar na mão e dizer assim: "Olha, calma, tá indo muito bem, olha só", porque se motiva tanto que acaba fazendo essa transição, de outras a criança dormia junto com os pais. Ai, agora que ela vai tirar a fralda, medo, né, de fazer Sim, xixi na sim. cama dos pais e tal. Agora que ela vai tirar a fralda, eu vou botar ela para dormir no quarto dela, que ela já deveria estar lá. Então eu crio uma separação, ela está criando uma consciência, uma habilidade, e ao mesmo tempo ela está perdendo um lugar que ela conhecia antes, então pode ocasionar enurese noturna, pode ter uma relação emocional envolvida que seja, se não manejada antecipadamente, necessário que a gente também envolva outras áreas, para É. poder ir dando esse contorno, né. Antigamente não tinha, né, essa questão multidisciplinar ou essa questão: "Ah, vamos procurar um médico para isso", não, né, a gente os pais, a família ia lidando com isso até solucionar de uma forma mais natural, mas, eu acredito que hoje essas questões são rapidamente, eu acho que conduzidas, né, para outros profissionais, eu acho que mudou muito, então provavelmente é isso que você falou aí, esse problema noturno aí. A gente tem muitas são variáveis, Aham. né. Me preocupo um pouco na abordagem ser antecipada, porque muitas vezes, por exemplo, quando o clima está muito frio, a criança ela não vai responder pela capacidade de retenção da bexiga, né, que já aumentou e tal. Ela vai, ela vai responder aos receptores térmicos, Uhum. que vai para manter o corpo aquecido, vai fazer com que ele retire mais líquidos, né, e Uhum. acaba tendo escape de xixi nessas épocas frias. E às vezes os pais, tendem a: "Ai meu Deus, ele voltou a fazer xixi e tal". E é um manejo simples, como é que essa criança está dormindo? Tem ar-condicionado? De que forma? Acordou, conduz ele para o banheiro, faz xixi, filho, pronto, agora você pode voltar para dormir, para que, ele tenha o despertar, se ele tivesse despertar, possa fazer a
o manejo adequado, né, que é ir para o banheiro, fazer o xixi e depois voltar para dormir. E se tiver escapes, aí a gente tem que pensar nessa rotina noturna, né, se está Uhum. tomando muito líquido antes de dormir, se as rotinas antes, né, do sono, elas estão sendo seguidas para que esses escapes também não venham a frustrar a criança ou a família, Uhum. né. Para terminar essa parte, eh, assim, eu acho que para quem é mãe, existe 2 coisas, assim, que são os sonhos, né, a coisa que a gente mais quer, que é eh, a mamadeira, né, a comida e tal, e o desfraude, né, isso aí é o sonho de qualquer mãe, na a partir do momento que meu filho desfraldar é uma libertação, né, eu acho que você já deve ter escutado isso, e a ansiedade aumenta, né, a família realmente fica ali com essa ansiedade envolvida para que isso aconteça. Como que é, né, você falou do preparo, como que é a criança estar preparada, os marcos do desenvolvimento, mas como que é a família se preparar? Como é que é a mãe estar preparada? Porque eu acho que pode ter, lados positivos e lados negativos para que isso aconteça, né. O que que você já acompanhou e o que que você vê que é mais típico, assim, né, principalmente nas mães, né, que é são as que mais Sim, acompanham essa fase, né, Samila? Você está nessa fase, né, Samila? sim, bem. A gente tenta dar um passo e às vezes vê que talvez não está tão preparado, mas nosso medo como mãe é o que não o que fazer, né, no momento certo para poder não pular etapas e às vezes, ter retrocessos, como a Virgínia trouxe agora também, porque pode acontecer muito, né, Sim. essa questão às vezes da do co do usando exemplos de casa assim mesmo, às vezes o xixizinho foi mais fácil, o desfraude, mas o cocô tinha aquela segurança de só fazer se fosse na fralda e demorou um pouquinho mais para esse processo. Mas eu vejo muito até na clínica, assim, né, nós mães, assim, nós não somos preparadas, a gente não sabe o passo a passo, essa habilidade. Então traga para nós, assim, Virgínia, o que que eu não devo fazer, só para poder dar um direcionamento para essa mãe, o que e tá, meu filho está com idade X, você trouxe os marcos ali, o que que é o esperado até tal idade, então essa questão, assim, o que não fazer, sabe, para poder não dar errado, escutar quais informações seriam válidas para essa mãe nesse processo de desfraude também. Tá. Vou começar com a da Fê, Aham. a respeito dessa expectativa da família, quando ela pode ser prejudicial, né, Sim, assim, sim. e quando ela é favorável. Primeiro que a criança ela nunca é vista sozinha, né, nosso Uhum. cliente é a família, Sim, né, sim. e a gente precisa muito. Por muitas vezes a orientação parental ela é primordial, ela é antes de tudo o nosso regulador do processo. Para Uhum. eu começar, eu preciso estar com você. E eu também preciso que você não implemente outras coisas que a gente não acordar aqui. Uhum. Porque senão eu também vou perdendo, o manejo e aquela criança ela vai tendo interferências que ela não vai conseguir manejar sozinha, né. Uhum. E às vezes por muita boa vontade, uma outra pessoa que já fez um processo de desfraude, às vezes até comigo, e diz assim: "Olha, meu filho desfraudou fazendo isso". E que a gente sabe que as mães Sim. conversam, né. Uhum. E aí acaba atropelando uma etapa onde aquela criança ainda não estava preparada, ou era um manejo muito específico para aquele paciente e não é para o outro, né. Então, assim, essa ansiedade pela busca por essa aquisição, ela é sadia, mas ela também tem que ser muito conscienciosa. A família ela tem que saber que não pode, atrapalhar o processo por sua vontade de que isso seja algo muito motivador, não pode gerar trocas ou responsabilidades, porque nós nos frustramos, Hum, né. Eu começo sempre falando para a família: "Olha, você sabe que você também é um adulto frustrado. E aí, você pode trazer isso para mim, mas não pode trazer isso para a criança, porque a nossa forma de frustrar é diferente. A criança chora, ela bate pé, ela tal. E nós gerenciamos a nossa frustração como incapacidades. E a gente joga essas incapacidades. Só que ali a gente não está fazendo um conserto. E aí eu falo muito. Eu estou trabalhando com desfraude de crianças com autismo, ou com TDAH, ou com uma superdotação. E aí, muitas vezes, vem essa relação da família, né, em trazer esse olhar uhum. de: "Nossa, mas tão inteligente, faz isso, faz aquilo e não consegue fazer". Ela está aprendendo uma habilidade. E ela pode ser diferente de outras habilidades que já conseguiu. Uhum. Não significa que não vá atingir. Então, a ansiedade da família, ela precisa ser muito trabalhada,
conjuntamente, como também famílias que levaram tanto tempo para conseguir um atendimento por desfraude, que ela também está desmotivada ou desacreditada. E aí eu preciso fazer com que aquela família entenda que esse processo precisa também estar dentro de casa, se ela está preparada nesse momento para a gente fazer esses manejos, Uhum. né, porque ela não vai começar acertando todas as vezes. Sim. Ela vai ter escapes, ela vai ter um processo natural de aprendizagem, e eu preciso que esses pais também estejam alinhados com isso, porque não é erro, isso é previsível. A Uhum. gente sabe que vai acontecer. Então, que manejos, você vai ter no momento que isso acontecer? Então eu antecipo. O que que você fala para o seu filho se acontecer hoje, essa situação? Né, porque aí a gente vai dando essa ferramenta, a gente vai conversando, e aí eles já estão mais preparados para conduzir, sai desse improviso. E também sai da frustração que é natural da gente, que a gente se culpa e a gente se frustra, né. Uhum. Entrando no que não fazer, né, nesses aspectos, a gente nossa, eu teria muitas. Mas Não mais achar comum ali, o que você os vê mais mais comuns. aham, Meu filho só não desfraudou porque não quer, aham. né, todo mundo já fez o que podia, ele não desfrauda porque não quer. Seguir dicas da internet como dicas qualificadas, né, Uhum. a gente sabe que tem muito material, tem, né. Achar que tudo é apoio visual, gente, não é. Às vezes você tem um paciente que ele tem baixo apoio visual. Comprar um piniquinho. É, não, e aí tem baixo apoio visual, e aí eu vou botar várias dicas para ele, né, e aí eu Aham. colo, eu encho de informações, e não é o aporte, não é onde aquela criança, ela busca Hum. informação, ou ela se baseia em informação. Então tem que ter um trabalho prévio para que isso seja efetivo, né. Uhum. Ter muito conhecimento a respeito de como sua criança é. Se a sua criança ela está num processo de muita irritação, atualmente, verifica primeiro, porque você entende que você vai aumentar aquela tensão. Por que que ela está irritada? Tem algum contexto dessa irritação? Acontece como? Para que a gente possa chegar no melhor momento. Às vezes se quer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente precisa gerenciar. Qual é o suporte que essa criança tem para esse gerenciamento acontecer da melhor forma? Para a família e para a criança. Então também tem uma boa leitura do seu filho. Ah, ele estava vindo doente, mas eu quero persistir. Ele tem capacidades nesse adoecimento? Ele tem capacidade de entender a sua própria necessidade? Uma coisa que eu falo muito para a família: "Ah, meu filho agora vai fazer o xixi no vaso, o cocô ele já sabe e tal". Ok, mas você pergunta para ele se ele está com fome? Não, eu chamo ele, então você começa a perguntar primeiro sobre as vontades dele. "Você está com frio, filho?". Aí começa a fazer com que ele perceba o corpo, para poder a gente chegar nesse momento onde ele está respondendo sobre sua necessidade, sobre a urgência dessa necessidade, Uhum. certo? Uhum. Nem todos os pacientes, eles vão necessitar de uma transferência da fralda para um piniquinho ou para, algum estímulo de mictório. Não, a maioria ela pode fazer uma transição contínua para o banheiro, Uhum. mas eu também preciso entender esse contexto. Eu tive pacientes, e eu acho que isso é Uhum. interessante, né, eu já tive pacientes que não tinham um contexto, de banho e de banheiro, típico, né. E aí a gente só sabe, não tinha água encanada, né, o banheiro era atrás da casa, comunitário com outras casas, então, qual era o acesso que essa criança ia ter? Tinha que abrir uma grade, sair para um quintal. Sim, sim. Então, assim, quanto de antecipação estava sendo pedida? E aí Hum. quando você vai ver por que que essa criança conseguia ir no contexto da escola, né, Entendi. é Uhum. porque ela ainda não tinha aquela estrutura, ela não sabia manejar na estrutura que tinha. E isso é uma condição ambiental, e a gente também precisa se cercar, fazer com que ela tenha essa segurança, que ela transite. Assim como famílias, a gente sabe que a gente atende famílias, de vários contextos, né, assim como famílias que queriam tanto antecipar o processo de desfraude por conta do custo, né. Muitas vezes, mães que solo, né, estavam dando conta ali, né, de uma atividade financeira, né, Uhum. e não tinha mais, e aí precisava fazer o desfraude antecipado, porque a creche não aceita, né, o contexto de creche não aceitava fralda de pano, né, Uhum. tecido. Uhum. E aí são contextos delicados, de muitas vezes a família não querer colocar a real motivação, mas exigir, né, assim: "Ah, eu quero que ele desfraude", e não tem marcos para isso, não tem construção que ultrapasse essa necessidade. Então a gente tem o olhar integrado para poder a gente garantir para essa criança o desempenho daquilo que ela precisa. Nossa. Pegando esse gancho que você trouxe agora com relação à escola,
porque a gente sabe muito disso, né, dependendo da escola, só pega se a criança estiver desfraldada. Mas eu falo que a escola ela acaba sendo um parceiro, né, um aliado ali. Eu falo depois a gente vai falar um pouquinho do papel da equipe interdisciplinar, outras especialidades para poder ajudar a gente no manejo, porque eu acho que nesse momento toda a equipe tem que ter a mesma fala, a mesma condução com essa família, porque senão acaba ficando confuso, né, essa informação. E aí, qual que é a importância, o papel dessa escola também nesse manejo do desfraude, assim, na sua convivência, pelas É, suas total. experiências, né? Uhum. Uhum. Sim, a gente precisa alinhar, né, todas as áreas de ocupação que essa criança passe, a Uhum. gente precisa alinhar. Geralmente eu falo: "Quem que fica com a mãe, a avó, na creche e tal", então eu preciso alinhar essa informação. Quem que vai ser o fio condutor? Uhum. Às vezes a família diz: "Eu vou montar um grupo", e aí a gente vai Uhum. fazendo isso no grupo, não pode deixar que eu passo. Por quê? Primeiro, se aquela criança com os estímulos da escola, se foram oferecidos, ela não atingiu, ela não consegue, ela tem falhas, então aquele processo não atende a ela. Uhum. Aí a gente avaliou, a gente viu que o processo dela vai ser pensado em separado com a da escola, como é que a gente vai fazer isso se tornar natural, né? Sim. Como é que essa criança não vai se sentir fora desse estímulo. Então a gente organiza para que o mesmo estímulo, a mesma condição que esteja sendo feito com ela na clínica, em casa, seja feito com ela na escola, de modo mais integrado com a turma. Então Uhum. ela começa a responder também a esses sinais e a gente consegue ir evoluindo também. E muitas vezes a escola ocupa uma boa parte do tempo ocupacional da criança, né, no papel de estudante, né, eles estão ali no contexto da vida útil. Então a gente também precisa falar sobre esses intervalos, né, como é pensado pelas idades a capacidade de urina, né, os ciclos, por isso que a gente faz uma observação com a família antes, né, como é o manejo digestório, porque a gente tem que lembrar que tudo isso é o final da digestão, então começa lá na alimentação, então qual é o horário que ela se alimenta na escola, quais são os horários que geralmente há uma preferência, se ela já tem essa rotina ou não. Então, essa equipe, né, do manejo, ela precisa estar também bem alinhada com por que a gente precisa falar de uma forma única para que essa criança não tenha, uma interferência negativa na informação e, afaste ela muito mais, até pelo medo, né. Uhum. Perfeito. Deixa eu te perguntar agora, a gente falou sobre a criança típica, né, existe diferenças no manejo, na forma de avaliar o né, de conduzir o desfraude típico de um atípico? Pensando em atípico, pode ser um neurodivergente, pode ser, um diagnóstico, né, neurológico, diversos, assim. Você poderia trazer para a gente? Sim, tem, e principalmente está relacionado com essa tentativa e erro, né. Às vezes a família ela já vem com tentativas e erro. Eu tentei tirar a fralda e apresentar para ele o pinico, ele não quis. Eu tentei, talvez ele quando a gente já sabe que tem uma criança neurodivergente, muitas das vezes, ou com autismo, TDAH e tal, a gente entende que essa parte comportamental, ela é primordial para que ela consiga ser mais funcional, receber mais informações sobre habilidades e generalizar essas habilidades, né. Uhum. Então, é muito mais cauteloso nessa tentativa e erro e nessa aproximação, porque a gente sabe que tem mais impacto. Nesse sentido, ela gera mais impacto. No que se refere a como abordar, vai depender muito de como essa criança, se ela tem comportamentos rígidos, por exemplo, né, ela já generalizou que, o xixi e o cocô é na fralda. Eu vou ter que transportar ela para uma outra lógica, mas ela Hum. tem um comportamento rígido. Até ali estávamos bem. Então, eu vou ver o quão rígido ela é nesse aspecto, para que eu consiga ir abrindo possibilidades sem que essa criança desregule, sem que essa criança entre em um processo, até um processo adaptativo doloroso para ela ou para a família. Então, nesses aspectos eu tenho um manejo totalmente diferente, né, ela é muito centrada mesmo, nos aspectos singulares da criança. Uhum. No típico, a gente também fala, mas acaba sendo a maioria, né, e aí as pessoas falam: "Mas eu não precisei, você não vai lembrar do seu desfraude, você não vai lembrar do seu, porque foi natural", Uhum. né. A gente só lembra daquilo que nos traumatizou, né, ou que criou de alguma forma alguma modificação dentro do contexto da família, né. Mas, também tem famílias que buscam informação qualificada para que possa fazer
essa passagem com respeito, com calma, com tranquilidade, né. Então, às vezes só para buscar orientação mesmo, né, uma Uhum, orientação de: "Ai, com quem?". Você pode buscar o pediatra que acompanha a filha, ver se os marcos, né, estão uhum. adequados, se tudo está transcorrendo daquilo da forma com que é esperado, ok, maravilha. Se ela conseguiu através da escola, a escola fez a motivação através dos ciclos de horário, oferta, e essa criança foi entendendo que tem um lugar novo e aprendeu, maravilha. Mas em toda criança com algum nível, alguma deficiência física, essa deficiência física é incapacitante no sentido da função? Ela não conseguiria fazer uma transferência sozinha? Eu preciso de uma orientação para isso, né. Ah, essa criança ela não tem uma percepção adequada, ela não sente geralmente quando é frio e quando é calor, ela não consegue perceber se está com fome ou deixa de estar, outro sinal de alerta, procurar um profissional para poder entender, porque muito provavelmente aconteceram falhas, e essas falhas vão conduzir a própria criança a um entendimento de que ela não é capaz. E uhum. a gente não quer que chegue a criança se perceber de maneira negativa, porque não teve uma orientação, né, para ser de fato assertivo. Entendi. E, Virgínia, lá na clínica a gente tem um programa, né, o TNDI, que é voltado mais para pacientes que são neurodivergentes. Você acompanha vários deles, né, também. Me traz um pouquinho, qual que seria o papel dessa equipe interdisciplinar, pegando na mão ali mesmo e ajudando nessa condução? Dentre essa equipe, quais as cabeças, assim, para poder te ajudar nessa condução? Né, e a importância disso, né, no processo desse diálogo contínuo, né, de estabelecer novas metas, para poder estar orientando essa família. Isso é maravilhoso, né? É o Uhum, trabalho de fato interdisciplinar. uhum, Então, eu recebo uma demanda de um paciente que está em processo de desfraude. Então, a gente vai fazer a avaliação detalhada. E nessa avaliação detalhada, eu percebi que ela não tem a prontidão do esfíncter, né? uhum, Tem ali uma falha, eu já faço, olha, Samila, temos aqui uma demanda. E aí a gente vem trabalhando, né, o que é que essa avaliação trouxe, né, como uhum, resposta, e aí saímos com um protocolo conjunto. Mas eu também vi que essa criança, ela tem uma dependência emocional muito grande, né, há uma dificuldade muito grande dela reconhecer as próprias capacidades, dela se ver: "Olha, isso é tão legal, uhum. você conseguiu", ela se sentir capaz, motivada. Eu já vim aqui na Cássia, psicóloga, né, são chefias de departamento, né, como a gente chama, já vem aqui na Cássia, vamos lá. Tem uma questão emocional, você pode avaliar para mim se isso é um componente que a gente pode trabalhar conjunto para ter Hum, essa autoconfiança e tal. Eh, Se tem seletividade alimentar, crianças que consomem baixíssimo nível de fibras, mal consomem água, né, tem uma dificuldade muito grande, de uma ingesta adequada de alimentos, aí eu já venho no arcabouço nutricional: "Laura, vamos conversar aqui, vamos conversar com essa família que a avaliação do desfraude uhum. depende muito do consumo alimentar, então a gente precisa olhar para cá, né". E aí a gente vem trabalhando, temos reuniões, né, para poder trabalhar isso em equipe. E vez ou outra, a gente ainda precisa complementar com uma área, se, para aquela criança era muito estressor, né, Uhum. aí a gente começa com o lúdico, vamos chamar a musicoterapia, vamos trabalhar com a parte lúdica, as músicas, a leitura com a psicopedagogia, faz psico, traz para cá a psicopedagogia, vamos fazer leitura sobre os temas, vamos despertar essa curiosidade, né, que tem na leitura, no material estruturado, que ajuda muito ao contexto dela de transição, sem ser um assunto, eh, pesado e redundante, sabe, eu só chego lá para não, ela é dinâmica, porque ela vai integrando o que a criança vive no seu contexto. Então, se está no contexto da escola e dentro de uma realidade proposta, ela vai ter um momento de ir no banheiro também, então isso também vai ser conduzido. Se ela está no ambiente clínico, também vai ter um momento de ser conduzido. A questão é como nós nos comunicamos para o sucesso dessa função, né, desse alcance. Então, teve alta aqui, teve o trabalho ali, a gente já vai vendo o desempenho dessa criança vindo belíssimamente, né, para a competência. Maravilha. Eu vou pegar o gancho aqui, que a gente abriu uma caixinha, né, de perguntas para trazer, né, para vocês hoje, e acabou vindo uma pergunta relacionada a uma criança, a uma pessoa que tem, mielo, né. Como que seria o desfraude numa criança com esse diagnóstico? Então, assim,
existe essa questão, né, será que porque ele tem tal coisa, né, tal diagnóstico, eu vou conseguir desfraudar? O que que é preciso? Qual diagnóstico não vou conseguir? Então, assim, essa questão do diagnóstico, talvez para muitas famílias, ela está muito intrínseca, as pessoas se prendem muito a isso, né. Mas como seria, né, você pode trazer para a gente essa questão do diagnóstico e aí depois, respondendo a nossa caixinha, né, da Então, o diagnóstico ela não pode ser um preditor, né. A avaliação ela é integral no sujeito, né. Então a gente vai ver até porque tem níveis diferentes, se disser toda pessoa que tiver uma encefalopatia, né, crônica, não progressiva, não vai desfraldar. Não é verdade, né, a gente sabe, popularmente conhecido como os PCs, né, que a gente tem níveis, a gente tem localizações de lesão, tamanhos de lesão, pontos de suporte. A gente tem também estratégias para aqueles que não fazem uma transição de consciência, que é o desfraude em horários, né, a rotina, né. Como também tem outros aspectos. A gente está focando aqui o desfraude apenas no âmbito infantil, porque a clínica está nesse lugar. Uhum. Mas o desfraude ele pode acontecer em qualquer momento da idade humana, né? Assim, Oi. pessoas que tiveram em processo muito tempo debilitante em hospital e aí vão precisar retornar, né, às Entendi. atividades, sair desse. Então, todo o contexto da gente em decurso na idade, ela também é avaliada. Então, para o TO, não é uma questão diagnóstico, é Uhum. mesmo a condição centrada na criança. Mas como conduzir com a família? Com realidade. Nós vamos fazer uma avaliação e aí a gente vai poder dar esse suporte. No caso do mielo, a Samila, né, assim, Uhum. ela tem também uma formação, né, Sim. específica. Aham. Eu vou tentar trazer um pouquinho que lá na clínica a gente trabalha também com a reabilitação uroproctológica, né, então desde a minha época da residência, só para trazer um pouquinho do conhecimento, né, eu já atendia pacientes com mielo que tinham essas condições, e lá na clínica a gente tem 5 pacientinhos que a gente vem trazendo no protocolo de terapia. E para acalmar o coração da mãe, eu sei que é difícil, mas na mielo é pensar mais na questão não do desfraude, mas como que eu posso trazer uma saúde, né, para meu sistema urinário, para não ter a questão do refluxo, infecções, de repetição, prevenir fissuras, né, manter o mais continente o mais tempo possível, tanto com relação à parte da urina, quanto à parte das fezes, porque tem manejos quanto a isso. E assim, não tem como a gente trabalhar sozinho, a TO vai vir para trabalhar essas questões das AVDs, das atividades de vida diária, mas, lembrando-se de mielo, o paciente ele, né, ele teve uma lesão ali no tubo neural e abaixo ali daquela região da lesão, tanto os nervos, né, falo que o nervo que vai inervar os músculos dos membros inferiores, quanto da parte ali do assoalho pélvico inteiro, ele vai estar comprometido. E não é sempre igual, depende muito do procedimento cirúrgico, foi céu aberto ou não, mas também cada um vai ter um nível de lesão diferente, então não é um preditivo igual para todo mundo. Esse acompanhamento interdisciplinar agora, trazendo um gastro, né, o proctologista, o urologista para esse processo, ele vai estar nos ajudando a conduzir esse processo, então, para essa mãezinha, o ideal, né, seria eu fazer a urodinâmica, acompanhamento com o uro, e aí ver como que está essa bexiga, se tem contração involuntária na hora, né, do enchimento dessa bexiga, desse detrusor, se a pressão está aumentada, porque aí tem manejo com medicamento, e mais a sondagem limpa que a gente fala, que aí o médico vai ter esse preditivo para falar se vai ser a cada 4 ou 3 horas, mas pensando no quê? De não sobrecarregar esses rins, né, porque se essa pressão fica muito aumentada, eu posso ter esse fluxo retrógrado, né, para os rins, e começar a ter infecções, né, de repetição também, ou quando eu tenho um volume residual ali, que essa sondagem não está ficando tão eficiente, esse volume residual vai propiciar essas infecções e aí, para incontinência fecal, tem outro manejo que ele é limpo, eu falo limpo, assim, porque você consegue trazer maior tempo de continência para essa criança, e essa sondagem, que é o conenema, ele pode ser realizado dia sim, dia não, né, ou diariamente, então vai depender muito de cada criança, e não adianta só fazer isso, mas eu também tenho que pensar no manejo da hidratação com a água pela questão da bexiga, mas também fibras, mais água, para pensar na textura desse bolo fecal, então é todo um contexto, e o interessante para esse manejo é não pensar assim na questão de não
usar, mas é tentar diminuir esses escapes para essa criança ficar cada vez mais funcional, né, e ter uma vida mais ativa. E aí esses manejos com relação a essa questão do vesical, é como a Virgínia trouxe, a maioria dos gastos, né, os médicos orientam entre 3 e 4 anos que se pensa nisso, porque até então a gente não sabe como que está a percepção desse ato de evacuar da criança, e aí a sondagem uretral vai depender muito do médico. Aí o médico que é nosso parceiro, a gente tem que andar em conjunto ali com essa equipe para poder estar norteando e a gente vai entrando junto. E aí vem a fisioterapia com a neuromodulação periférica ali para poder ajudar nesse sinergismo, né. Samila, Aham. depende do local da lesão ou não? Vai depender, na De verdade, do muitos grau fatores. de comprometimento, para a gente poder saber se essa criança ela tem uma percepção total ou, não tem nenhuma nada de percepção ou seja só parcial. Então, essa percepção a gente só vai conseguir ter esse controle a partir do momento que a criança já tem uma maturidade cognitiva, como a Virgínia trouxe, que faz parte do processo do desfraude, para poder trazer essas informações com maior precisão, sabe. Então, Então já teve casos de desfraudar ou não? ó, Você sabe dos trazer isso? pacientes que eu acompanho na clínica, eu falo que Uhum. o nosso nicho, né, eu sei que é muito grande o número de casos, mas 6 pacientinhos, a maioria faz a questão da sondagem, mas é um processo limpo. Aí eu como físio, assim, eu só no meu papel de trazer para essa mãe é tranquilizar o coração, que como é uma coisa que às vezes começa desde criança e pensando que é na saúde do sistema urinário ali daquela criança, ela vai crescer com aquilo com tranquilidade que vai fazer parte do processo, é mais limpo do que o nosso processo, né, a forma Sim. ali de como conduzir tudo isso. Mas, Fer, depende muito de cada caso. Estou falando da experiência que a gente tem na clínica. O intuito que vem com a reabilitação uroproctológica nesse caso não é pensando em tirar a fralda, Hum. mas tem pacientes que só com a sondagem limpa, ele talvez não vai precisar usar essa fralda, porque só na hora e vai ter essa perca só durante, né, você vai sondar e ele vai ficar continente depois durante esse período. Hum. Então tirar a fralda nesse processo teria, mas eu teria que ter formas de como tá tendo esse manejo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Uma outra caixinha que eu estou trazendo agora, na AME, né, parece que a tendência é ao contrário, né, a gente estar percebendo, a progressão e qual é o momento que muitas vezes a pessoa vai deixar, né, de fazer isso de uma forma consciente ou de uma forma, né, que, ou que ela tem que tomar uma decisão de de usar, né, uma fralda ou um outro dispositivo. Então, assim, como é que é esse acompanhamento? O que que essa família precisa tá observando? Então, que vocês puderem trazer para o público nosso, né, vai ser importante. Primeiro o manejo da independência e da função, elas sempre são avaliadas, né, e tem que ser Uhum. integrada, porque muitas vezes aquilo que é íntimo, ela passa a não ser colocada em pauta se a gente não tiver esse lugar, né. E tem que ser uma tomada de decisão conjunta com a equipe médica também. Sim. Na terapia ocupacional, nós temos algumas, colocações nesse sentido, que antecipam para preparar, né. Então, assim, vamos fazer uma previsão ou vamos fazer uma intervenção, porque ela já está, presente, né. Eu não vejo um manejo, eh, como a gente está falando do desfraude, né, que a gente faz todo um protocolo para poder tirar. Às vezes a gente precisa fazer uma intervenção direta, a gente precisa pôr, né. E em outros casos a gente consegue ir fazendo essa aceitação de como é que esse processo vai mudar, Uhum. e em que aspectos isso pode ficar confortável, de que maneira isso vai dialogar com a idade ocupacional desse paciente e não mais vai estar alocado numa incapacidade infantil, né, porque são manejos totalmente diferentes, Sim. né, a gente tem que entender muito bem disso. Que a gente fala sobre etapas de vida, qualidade de vida e função, e tudo isso também está manejado com essa estrutura, né. Samila, existe fisiologicamente, né, como que a gente pode, eh, tentar prevenir, ou observar melhor, ou cuidados que precisa ter, né, o que pode ser feito nesse sentido?
Você fala nos pacientes com AMI? Isso. Não. Pacientes com AMI, Fer, pelo que eu entendo, assim, na prática, quanto à fisiopatologia, não vai ter um comprometimento nesse trato, né, eu falo assim, porque ele tem essa percepção de quando a bexiga tá cheia, a questão do ato de evacuar, quando a gente tem a distensão ali, né, da ampola retal, vai ter aquela liberação de esfíncter, então, isso tudo funciona de uma forma fisiológica, normal, é diferente no paciente com mielo, que é porque teve a lesão. O que acontece com a AMI, que eu acho que tem alguns manejos, vai depender do tipo da classificação desse paciente com AMI. A gente sabendo que às vezes a mobilidade que pode estar influenciando no processo, Hum. porque vou pegar um pacientinho agora, a gente, graças a Deus, a gente tem medicação que está mudando todos esses paradigmas, mas mesmo assim, os outros que têm um nível tipo 1, que é mais comprometido pela questão da função, né, de contração dessa, como que eu falo, dessa liberdade do movimento para poder chegar até o vaso, tudo. Aí tem que ver estratégias para poder, né, tá conseguindo ali tanto evacuar quanto o xixi, mas não porque ele tem a percepção disso tudo, mas o movimento que dificulta ele a tá tendo é essa ida ao banheiro de uma forma fisiológica, eu falo, A habitual. mobilidade. Aí pela questão da mobilidade está reduzida. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado porque já acontece, né, de pacientes, às vezes, tentar diminuir a quantidade de digesta, ou então tentar ir menos no banheiro, porque aquilo vai me gerar para levantar do vaso vai ser um pouco mais difícil. Então é mais uma questão educativa, eu acho, de mostrar a necessidade desse esvaziamento fisiológico, de não ficar contendo tanta urina, pensando na questão também desse trato urinário, né, risco de infecção, que eles acabam se adaptando para ter menos gasto energético e ficar mais prático para o dia a dia. Mas essa percepção se tem esse ato fisiológico, ele está presente ali normal na AME, não tem alteração. Uhum. Beleza. Uhum. Virgínia, você lá na Ser Especial, né, eu tenho visto que tem sido implementado um programa, né, de para pra avaliar, para fazer as intervenções, né, e nesse âmbito entrou o desfraude, né, que é a demanda que a gente está fazendo hoje. Eu queria só que você trouxesse isso, como é que está sendo, esse trabalho para você, né, de fazer essa implementação, de trazer isso para as famílias, né, o retorno que você tem tido dessas famílias, traz para a gente como que está sendo essa implementação desse projeto. Primeiro, é sempre muito bom trabalhar, né, com a terapia ocupacional, que eu acho que é o que me move, né, Uhum, e poder impactar, a qualidade de vida de pessoas que já estão ali, né, no nosso Uhum. contexto. A gente tem uma quantidade muito boa de pacientes que já estão numa idade, né, de aquisição da competência, outros que estavam numa ansiedade, né, e acabaram passando um pouco mais, então, assim, existe uma demanda interna, Uhum. e a gente também poder acolher essa demanda. Fazendo sempre a avaliação minuciosa, baseada em evidências, qualificada, ajustadas com a família, os nossos objetivos, orientada para a tarefa, né, partilhada com a equipe multidisciplinar a partir do momento que a gente já identificou. E eu falo isso, assim, desde o mínimo, né, tem pacientes que mudam o posicionamento do pé, tá andando na ponta do pé, e aí eu peço: "Olha o horário que ele Uhum. começa", para ter mais controle do esfíncter, né, então são Aumentar crianças o que tom. já Uhum. isso, que já entenderam que precisam ou que foram estimuladas ou que foram aproximadas de maneira, que para elas não foi legal naquele momento, e aí começam a evitar, né, então só faz cocô se for em casa, ou então quando já chega já fez na roupa, Uhum. eles estão tentando manejar e eles conversam, ele comunica, então poder trazer essa informação, poder trazer esse trabalho junto com a equipe, né, poder partilhar e ter resultados a partir dessas partilhas, né, valorizando o que cada profissional tem para contribuir, né, centrando o fazer na qualidade do que é feito, não é porque está no nosso dia a dia, não é porque faz parte do nosso cotidiano que é pouco laboroso, que é pouco importante, né, a gente vê o quanto essa criança Uhum. durante o dia vai precisar lidar com isso, com essa família também, então, está sendo muito gostoso poder atender essa demanda e ver a parceria dessa família e trabalhar conjunto com a equipe. enquanto ser especial, enquanto terapeuta ocupacional, essa, e enquanto supervisora, né, eh, quanto tem sido, né, como que tem sido, fazer essa implementação, entende? No sentido, assim, de expectativas mesmo, né, profissionalmente,
Porque eu lembro de uma conversa que tivemos, né, em relação a isso, de que não é tão comum seguir nessa linha, né, de ter um projeto, né, de e uma proposta de igual está sendo estruturado, igual você está trazendo e estamos implementando, então assim, como que isso, tem trazido tanto para você, quanto para Ser, quanto para as famílias? Como que você vê essa implementação desse projeto, entendeu? Está Sim. sendo satisfatório, está sendo positivo, ou precisa de melhorias ainda? Mas como que você tem sentido, entendeu? Sim, primeiro a informação, eu acho que a qualificação da informação foi importante, né, Uhum. tanto para a equipe, de como que se posiciona, às vezes a família já teve até abordagem com outros profissionais de outras áreas, que talvez não soubesse conduzir, enfim, né, então dá esse reset, né, de Hum. dizer: "Calma, vamos estruturar isso", e dentro da equipe também, onde cada um se coloca, eu acho que isso também é uma construção Uhum. da multidisciplinaridade, a gente não só está em termos do paciente, a gente está também em termos da construção profissional de cada um de nós, né, e é muito Uhum. enriquecedora, esse é um ponto. Uhum. O segundo é em relação às diversas abordagens que a terapia ocupacional trabalha, né. Dentre essas abordagens, a mais comum da integração sensorial é outro caminho, né, de colocação, de regulação e de importância, só que não é o único. A gente sabe, né, a gente conhece bastante, né, o trabalho da integração sensorial, mas a gente está fazendo um trabalho baseado nas ocupações, Uhum. né, que é dentro das AVDs e das AIVDs e da funcionalidade, né. Então, dentro desse projeto, trazer mais funcionalidade dentro de contextos, né, dentro de contextos dessas crianças, para implementação dentro do contexto real. Então, ele sai de um laboratório para poder ir para o contexto de vida real e a gente chegar na generalização, né. Então, Uhum. nossas avaliações, elas partem desse princípio, a aproximação, a experimentação e a generalização, né, dessas ocupações. Então, essa abordagem tem feito também, né, as famílias compreenderem melhor como essas crianças, não num aspecto de correção, que muitos acabam vendo dessa forma, assim, né, de como se elas fossem menos autista, menos TDAH, Uhum. menos, sabe? Não, como a habilidade chega para elas, como é que elas são funcionais, né? Como é que o desenvolvimento acontece para elas, né? E a gente poder apresentar isso, iniciando, né, com um trabalho bem interessante conjunto no Desfraude. Nós estamos bem contentes, assim, em relação a esse tema, essa demanda especificamente, porque a gente tem tido feedbacks bem positivos, né, quanto ao que está sendo realizado. Então as crianças estão: "Estou Sim, fazendo sim. cocô, tô isso, estou fazendo xixi". Então assim, e as mães ficam maravilhadas, é bonito de ver, né, essa alegria, né, das famílias e né, vendo isso acontecer com suas crianças. Visto isso, eu queria assim que você trouxesse, né, uma mensagem para todas as famílias, né, que talvez estejam passando por isso ou esteja próximo, um recado, uma mensagem para acalmar o coração delas, né. Você que está em casa agora, escutando esse podcast, quero dizer para você que se você passa por alguma situação dessa com um filho seu, uma filha, um sobrinho, um parente, calma. Primeiro a gente precisa avaliar, entender em que momento essa criança está e a gente construir conjunto com a família. Tem que ser respeitoso para a criança e para vocês também, né? A gente faz um trabalho aqui em parceria. Então, desejo que você procure um profissional, né, um terapeuta ocupacional que possa fazer essa avaliação, entender qual que é o momento, quais foram as abordagens nesse caso, né, que precisaram ser implementadas para que você tenha sucesso. No caso, se for um manejo, uma criança, uma pessoa de outras idades também, que o terapeuta ocupacional também atende outras faixas etárias, vão ter outras comorbidades, outras necessidades ou outras facilidades também. Então, não se desespera, vai atrás de profissional, não escuta toda a informação e tenta implementar, porque às vezes você desgasta muito a sua expectativa e a expectativa daquele que está com você também, tá bom? Então, Virgínia, eu
quero, assim, agradecer imensamente pela disponibilidade, né, de você vir compartilhar seu conhecimento com a gente e com todas as pessoas que nos acompanham, né. Eu queria agradecer, né, Samila também por, né, estar conosco e se envolver aqui nesse tema hoje. Obrigada pela participação de vocês e, pessoal, muito obrigada, né, tenham um excelente dia, e mandem esse podcast, né, para as pessoas que vocês sabem que estão passando por isso ou que vão passar, né, próximo, eh, compartilhem aqueles 3 itens, né, compartilhe, curta, né, E comente. e comente, não deixe de comentar. Agradecemos e esperamos você na próxima edição do podcast. Beijo.